noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja sobre suas vidas. Uma noite linda na presença de Deus. Um feliz sábado para todos. Um Shabbat Shalom na presença do Pai. Estou aqui procurando meus lápis. Ai, meu Pai do céu. Peraí, deixa eu me achar aqui para eu não me perder depois. Aqui, tô na minha caixinha de lápis. Cheia de lápis, cheia de marcador de texto. Para poder... Foi 20h35, né, que eu comecei. Para não me perder. Uma boa noite a todos, um feliz sábado, que o Senhor abençoe. Hoje, dia 30 de junho de 2023. Já terminamos o mês, né? Shalom, Andréia, Sandra Manfinato, Josi. Que o Senhor abençoe a todos. A Paula Pauli. Pessoal que está entrando aí, que Deus abençoe muito. Que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Lucas está entrando, Nayara. Que o Senhor abençoe a todos. Eu estava ouvindo agora Paz Ximena, estava ouvindo agora Amém, Tatibana. Eu estava ouvindo agora um discurso, né, do Senaqueribe, e ele dizendo que eles têm que destruir, né, os valores. Paz, Vânia, paz, Grace, paz. Estava ouvindo o discurso, né? Igualmente a senhora, irmã. Amém, Mariana. Deus que abençoe. Shalom, Mônica. Shabbat Shalom, Lucas. E eu estava ouvindo o discurso Joelma também, seja bem-vinda. Nayara Paiva, paz para todos. E eu estava ouvindo o discurso dele, a Caroline Conte, né? Eu gosto muito dela. Ela colocou o discurso dele. Irmãos, a coisa é séria, não é brincadeira, eles estão afrontando a Deus. Shalom, Line Leite, Shalom, Ninha, Marta, a todos que estão entrando aí, meu muito boa noite, meu Shabbat Shalom, que Deus abençoe esse sábado, na presença do Senhor, né? E eu estava olhando ali, um discurso de ódio, não é contra nós, é contra Deus. Eles estão lutando contra o Criador, né? Eles estão tentando colocar as suas artilharias contra o Criador dos céus e da terra. Irmãos, nós vamos passar perrengue, mas nós vamos vencer, porque Jesus já venceu. Esse mundo não é mais de Satanás, esse mundo aqui é do Senhor Jesus Cristo. E ele já está terminando de abrir os selos. E quando ele terminar de abrir os selos, meus irmãos, isso aqui tudo vai explodir, tá bom? Quando ele terminar de abrir os selos, isso aqui tudo vai explodir. Satanás e seus senaqueribes vão ter que bater em retirada. Bater em retirada não, eles vão ser retirados. Entendendo? Eles vão ser retirados desse mundo aqui. Eles não têm mais que ficar aqui. Eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre. E o líder máximo deles será trancafiado por 1000 anos. Entendendo? É isso. Então, meus irmãos, nós temos nesse momento aqui orar para que o Senhor nos dê a força necessária para enfrentar o momento que vai vir, porque é um momento de prova para todos nós, para todos os habitantes da terra, inclusive o seu povo. Por quê? Porque nós estamos numa apostasia, meus irmãos. Nós estamos na apostasia dos últimos dias.
Olha quanta doutrina falsa. Olha como essas... Boa noite, Aline. Olha como essas igrejas estão, meus irmãos. Olha como a situação tá. De um lado, presta atenção, olha. De um lado, nós temos igrejas que estão se corrompendo, tá? De um lado são as igrejas se corrompendo. Presta atenção. Do outro lado, tem os que saíram das igrejas que também estão se corrompendo. Gente, é um estardalhaço. Do lado são os coachings, que as igrejas viraram agora coaching, né? É pregação coaching. Então é louvor, 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 com luz negra, com luz isso, luz aquilo outro. Aí vem a pregação coaching, que de Deus já não tem nada. Tem do homem, nós somos... Você tem que ativar o seu Deus interior e aí a coisa vai, né? Do outro lado, nós temos os que saíram dos templos, que permaneceram por um tempo bem e agora se debandaram. Então, nós estamos no meio de dois conflitos. Quem não tem a palavra de Deus por base, quem não tem a graça de Deus por fé, vai se corromper, não vai ficar. Porque de um lado, o canto é muito bonito para o mundo. Você é Deus, você pode, você dá ordens para Deus, né? Então tudo você pode. Como é que diz? Você não vai morrer antes da promessa se cumprir. É isso? Não morrerei antes que a promessa se cumpra, não é assim? Pois é, Abraão não viu a promessa cumprida. Ele viu um pedaço dela, o início dela. Mas ele não viu ele sendo povo de grandes nações. Ele vai ver na volta de Jesus. Então esse corinho cai por terra. Não morrerei enquanto as promessas não se cumprirem. Eu não lembro a letra direito, mas é por aí, ó. É por aí a letra, né? E você é mais raro que o ouro de Ofir, porque você é precioso, você é o cara. A verdade é essa. Quem tem promessa não pode morrer. Exatamente, quem tem promessa não pode morrer. Então, coitado do Abraão, hein? Coitado do Abraão. Shalom, Patrícia. Abraão tá perdido. Então, aí vem o outro. Do outro lado, o canto da sereia. A sereia cantando que você era um anjo no céu, que foi colocado o dedinho na frente para você não contar nada para ninguém. Aí junta essas duas e o povo fica perdido. Para que lado que eu vou? Por que eles estão perdidos? Porque essa palavra saiu da mente deles. Entenderam? Essa palavra está saindo da mente das pessoas, não tem mais paciência para ler. As pessoas não têm mais paciência para buscar Deus. Elas querem ouvir discurso pronto. Irmãos, a vida com Deus não é discurso pronto. Porque não... Aliás, eles não querem conhecer a verdade, né, Vanessa? Eles não querem conhecer a verdade. Na verdade é isso, eles não querem. Eles querem algo que massageie o ego. Eles querem algo que faça eles se sentirem superiores a tudo e a todos. A verdade é isso. É cócega nos ouvidos. Eles não têm paciência de estudar a palavra. Gente, a vida com Deus requer esforço. A vida com Deus requer esforço. Ou vocês não fazem esforço para estar aqui? Ou vocês não fazem esforço para você ler a Bíblia? Ou você não faz esforço para orar? Quantas vezes você está orando e aquele sono vem forte para tirar você da oração? Quantas vezes você está lendo a Bíblia e você parece que as letras chegam a embaralhar na tua frente? Mas você está lá, Senhor, me ajuda, eu preciso ler. Pai, me ajuda.
E aí você vai o quê? Você vai lutando, vai lutando, vai lutando, para que você possa vencer. Você possa aprender de Deus. Irmãos, a nossa vida com Deus é luta. A nossa vida com Deus não é fácil. Aquele que quer o reino de Deus, ele tem uma luta diária. Paz, Diene. Ele tem uma luta diária, ele tem uma luta que só ele e Deus sabe. É a luta de vida ou morte. O reino das trevas trabalhando para tirar. Graça e paz, Val. Entendendo? É uma luta diária. É você vencendo, matando o leão por dia. É você matando o leão por dia. Agora, esse povo que gosta do coaching, Shabbat Shalom, Márcia, gosta do coaching porque massageia o ego, né? Massageia o ego. Ai, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou invencível, né? Ele crê na letra da música. Ele crê na letra da música, mas ele não crê na palavra de Deus. Ele nem conhece a palavra de Deus. Porque ele está ouvindo o que o coaching está dizendo, o pastor coaching está dizendo. Aí ele vai lá do outro lado, nos que saem das igrejas, e tá lá, ouvindo que ele era anjo, e ouvindo que tem como é que diz? Que Caim era a semente da serpente, e ouvindo que, como é que diz? Que o Espírito Santo é outra coisa, né? Que eu não quero nem falar, porque eu não quero pecar de falar isso. E assim, meus irmãos, fica fácil, já tá tudo pronto. Porque o que é óbvio para eles, o que eles acham que é, porque é muito natural, é muito da terra. Eles não acreditam num Deus de mistério. Eles querem um Deus que eles possam igualar a si. Entendeu? Então fica fácil eu não precisar consultar, eu só ouço. E não consulto a palavra. Boa noite, Mari. Preste atenção. Você está ouvindo aqui, a gente está conversando aqui, mas você tem que, terminou aqui, você tem que procurar na tua Bíblia se eu estou falando a verdade. Você tem que procurar aí na tua Bíblia se o que eu estou falando tá certo. Você não pode confiar em mim. A palavra de Deus diz, ai do homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Você não pode confiar em mim. Você está errado de confiar em mim. Sabe por que você está errado de confiar em mim? Porque você tem que ser um bereano. Os bereanos não confiavam em Paulo. Os bereanos não confiavam nos discípulos, eles confiavam na palavra. Aí eles chegavam em casa e iam conferir se o que Paulo e os discípulos tinham falado se estava certo. Aí sim, eles acreditavam. Então, se você está acreditando em mim, você está errado. Você está totalmente errado. Você tem que ser um bereano. Você tem que crer, porque você me ouviu falar, mas você consultou. Bom, então o que ela falou está certo, está escrito aqui. Então esse é o entendimento. Então tá certo. Então eu posso continuar escutando ela enquanto ela estiver falando a verdade. Ah, tá, mas me fala mais no final, tá? Me lembra mais no final, Aline. Entenderam? Então, meus irmãos, prestem bastante atenção. Não é porque eu tô aqui atrás de uma telinha e você tá aí do outro lado que você vai acreditar nessa pessoinha aqui, não. Não. Essa pessoinha aqui essa pessoinha aqui é um ser humano. Passível de erro. Entendeu? Eu posso errar. Mas você não pode. Entendeu? Então, quando termina a live, termina aqui de falar, vai lá pesquisar. Aí você achou algo que tá errado, você entra em contato. Manruth, eu achei uma coisa que já tá errada. Que eu vou aceitar de bom grado. Porque, irmãos, eu digo uma coisa para vocês. A vida com Deus
É um caminhar todos os dias. É você se desfazer, se desmontar todos os dias e ser montado outra vez. Entendeu? E os irmãos fazem parte disso. Nós precisamos alertar uns aos outros. Para quê? Para que nós possamos estar acertados na palavra do Senhor. Mas tudo mediante a palavra. Nada fora da palavra. Então sejam bereanos. Entenderam? Sejam bereanos, não sejam levados pelo vento. Não. Por isso o povo está desse jeito, eles confiam, eles gostam das pessoas, e confiam nelas. E aí se perdem. Aí tem um que fala grosso, um que fala apertado, aperta o cinto da fala. Ai, esse é muito estúpido, ele é grosso, ele é isso, ele é aquilo. Aquela mulher é uma sem educação, porque ela está falando um monte de coisa de pecado. E eu não quero tomar frente disso. Como aqui, né? Eu fiz um grupo de lives falando sobre o pecado do adultério. E o pecado de você se relacionar, né? De você ter relações, aí mesmo às vezes sendo casada, determinados tipos de relação, e aceitando determinados homens ao teu lado. É tomar cuidado. Eu fui achincalhada por muitos que não aceitaram, mas a palavra diz. A palavra diz, não sou eu. Então, meus irmãos, eu só digo uma coisa, não é tempo de cuidar da vida. É tempo de estar diante do Pai. É tempo de colocar a nossa vida em ordem. É tempo de sair do adultério. É tempo de sair da prostituição. É tempo de sair da fornicação. Se você mora com o teu namorado ou com a tua namorada, é tempo de você largar. Porque no céu você não entra desse jeito. Você que gosta de roupas manchadas da carne, também é tempo de largar. Cuidado. Cuidado com as roupas manchadas da carne. Ah, irmã Ruth, o que é isso? São aquelas roupas que mostram as tuas curvas. Você é linda, com certeza, não tem dúvida que você é linda. Mas o Senhor não se agrada disso. Você pode usar uma roupa, mas uma roupa larguinha, que não chame a atenção de quem passa, que não chame a atenção de olhos perniciosos. Aí tem mulher que fala assim, quase fui estuprada. Mas por que quase foi estuprada? Que roupa você estava vestindo? Como você estava se trajando naquele dia? O que aconteceu? Eu conheci irmãs de saião, né? Como diz o outro. Eu não uso saião, tá, gente? Não uso saião, eu uso calça. Mas eu uso minhas calças com minhas camisetas bem compridas, tá? E como é que diz? Exatamente, essas roupas aí são as piores. É. Então presta atenção no que eu vou falar. Eu conheci uma moça que ela era de saião. E ela estava indo por uma avenida. De um lado era a avenida e do outro lado da calçada era um bosque. E ela estava indo porque ela ia para um emprego, para a entrevista de um emprego. E nesse meio tempo veio o sujeito e agarrou ela e levou ela para dentro desse mato. E essa moça começou a clamar o sangue de Jesus. E ela começou a clamar, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, tem misericórdia da minha vida. De repente, esse cara olhou para ela e viu ela inteirinha ensanguentada. Quem foi que fez isso? Aquele que a lavou com seu sangue. Entenderam? Então, meu irmão, fique esperto. Pessoas que usam roupas manchadas da carne não vão entrar no reino dos céus.
presta atenção o que eu tô te falando. Homens que ficam se exibindo nas suas fotos suas fotos de perfil, seus músculos, achando que tem tanto músculo assim, isso também é pecado. Homens que usam suas calças agarradas, também é pecado. Irmãos, eu não gosto de falar essas coisas não, mas eu tô falando porque o Senhor tá mandando. É tempo de limpeza em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida é tempo de limpeza. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. O Senhor vai começar a limpar o seu povo. Porque para nós sermos achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho, nós temos que ter postura. Nós temos que ser homens e mulheres dignos de ser chamados filhos de Deus. E o Senhor vai limpar. E vou te dizer uma coisa, ouça a voz do Pai e se limpe. Não deixa passar. Presta atenção, meu irmão. Ouça a voz do Criador e se limpe. Não é tempo mais de brincar, entendeu? Não é tempo mais de brincar. Ou você salva a tua alma e deixa as coisas desse mundo e o restolho, porque, irmãos, o grosso é fácil tirar. Mas os restinhos são aqueles que nos deixam, meu Deus do céu, é aquilo que você está pegada naquele troço. Esses restinhos, esses restolhos são os piores para serem mandados embora. Mas clama ao Senhor. Você precisa clamar ao Senhor. Você está achando que eu também não estou passando por isso? Tô. Você não tem noção de como eu tô. Entendeu? Você está me entendendo? Vocês não estão entendendo. Eu também estou no mesmo processo. Alguém quer um chazinho de carquejo aí? Nós estamos no mesmo processo. Eu também estou no mesmo processo. Eu estou numa luta muito grande, porque eu preciso que meu cabelo cresça. Eu não era para ter cortado meu cabelo e acabei cortando. E o Senhor já falou muito comigo a respeito disso. E eu estou numa luta e eu estou pedindo para o Pai, Senhor, me ajuda, eu preciso que meu cabelo cresça, em nome de Jesus. Essa tosse minha, Mari, não é do ar, é do meu estômago, entendeu? Bolo com limão não é melhor não? Não sei, esse aqui é o que tá me resolvendo, é o que tá me tirando a dor do meu estômago, por incrível que pareça. E hoje à tarde eu tive muita dor de estômago, e por isso eu tô tossindo. Toda vez que eu tenho isso, me vem a dor no estômago, me vem essa tosse. Então, meus irmãos, eu não tô falando aqui, presta atenção, eu não tô falando aqui para que você ache ruim comigo. Eu tô falando aqui porque o mesmo processo que eu tô falando para você, eu também tô passando por ele. Eu tô, exatamente, é isso aí que eu tenho, refluxo. Irmã Ruth, podemos pintar os cabelos? Minha irmã, eu pintei até um certo determinado ponto. E o Senhor falou comigo para eu não pintar mais. Então é com cada um, né? Entendeu? É com cada um. E eu sei de uma coisa, para minha vida, bicarbonato de sódio é bom, já me disseram. Para minha vida, eu não quero mais. E tô pedindo ao Pai que Ele me ajude que meu cabelo cresça rápido.
E parece que ele não quer crescer. Não é que desagrada ao Pai, entenda bem, é que eu tô sentindo para mim, para minha pessoa, que eu preciso deixar o meu cabelo crescer. Entendeu? Vou fazer, Vanessa, obrigada, minha irmã. Tá entendendo? Eu tô falando pra mim, né? Pra minha pessoa. Eu deixei de pintar meu cabelo com 40 e... Eu não tava com 50 anos ainda quando eu deixei de pintar meu cabelo. E o Senhor falou comigo que era pra eu parar. E eu parei. Foi uma luta, vocês não têm noção. Eu já não tava com cara de velha como eu tô agora, né? Era bem menos, né? Na verdade, a palavra de Deus diz que a mulher é honrosa para a mulher ter o cabelo crescido, né? Na verdade, é isso. Por que eu cortei o cabelo? Porque me deu vontade de ficar. Porque quando é assim, ó. Por exemplo, eu coloco meu cabelo para trás, vem todo branco para frente, tá? Ó, aqui, ó. Porque a maioria do meu branco tá na frente. Quando eu corto o cabelo, o branco fica só nas mechas, entendeu? E diminui aquela aparência mais velha, entendeu como é que é? Aí eu caí nessa situação, entendeu? E agora eu estou assim, pedindo a Deus pro meu cabelo crescer, porque eu sinto que eu preciso estar com o cabelo comprido. Não precisa estar com o cabelo lá embaixo, mas eu preciso estar com o meu cabelo crescido. Entendeu? Então, a paz é de... Então, como é que diz? Então eu digo para vocês, eu tô passando pelo mesmo processo. Uma coisa eu posso dizer para você com certeza. Nós temos que abandonar as roupas manchadas da carne, isso é para todos nós. Agora o restante, meu irmão, você vai conversar com o Pai. Pede para ele te orientar. É que nem quando eu usava joia, né? Eu usava muito, eu sempre gostei muito, sempre gostei. Eu sempre gostei muito de joia. E eu tinha muita coisa. E eu olhava no espelho, de manhã eu ia me arrumar, eu olhava no espelho e eu escutava assim: isso que você está usando não te pertence. Você não nasceu com isso. Eu escutava desse jeito. Você não nasceu com isso. Eu tô falando com a minha vida. Não tô falando para a vida de ninguém. Aí o que aconteceu? Passou um tempo. Um dia eu fui para uma igreja que meu filho estava indo. E fui tentar ser membro daquela igreja, porque meu filho queria ficar ali. E eu fui para lá. Aí o pastor falou assim para mim: a senhora sabe que aqui na igreja nós não temos o costume de usar joias, né? Falei: eu sei. Ele falou: então, para a senhora ser membro da igreja, a senhora não pode usar joias. Eu falei: mas que engraçado, né, pastor? Eu falei para ele: eu saio de uma que diz que não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida. Aí eu tô vindo para outra que diz que não pode usar joia. O que é isso? Ele olhou para minha cara e falou assim: a senhora ama Jesus? Eu falei: amo do mais profundo da minha alma. Aí ele falou assim: quem ama deixa. Quando ele falou aquilo, irmãos, não pela igreja, não, mas eu senti uma coisa, uma flecha. Eu senti uma coisa muito forte dentro do meu coração. E eu naquele momento lembrei de todos os dias que eu estava em frente do espelho me arrumando e colocando brinco, e colocando isso, e colocando gargantilha, aquilo outro. E eu escutava: você não nasceu com isso. Você não nasceu com isso. Então eu estou contando a minha experiência. Não estou contando experiência de ninguém, é a minha. Deus, ele deixou a joia para quem quiser usar, tá aí. Quem quiser usar é livre. Para mim, eu não quero. Para mim, o Senhor me tirou. Entendeu? Para mim, o Senhor me tirou. Mas no momento que nós vamos atravessar daqui para frente, será que teremos tinta para pintar cabelo? Hã? Responde para mim. Acho que não, né?
No momento que nós vamos passar aí na frente, será que não vai ser perigoso você usar joia? Se eu tivesse joia hoje, eu guardaria para fazer moeda de troca. Entenderam? Eu guardaria para fazer moeda de troca. Então, meus irmãos, eu não estou aqui colocando julgamento em ninguém, quero que vocês entendam. Mas eu estou compartilhando uma coisa que eu observo e que o Senhor tem falado com a minha vida. Tá entendendo? Então, fiquem alertas, tá? Fiquem alertas. Fiquem antenados. Se você quer a salvação, começa a se posicionar. Exatamente, tinta não terá e joia só será para trocar. Exatamente isso. Então, meu irmão, o que a gente faz? A gente nesse momento vai já se acostumando para no momento que tudo pegar fogo, nós estarmos tranquilas, sabendo que nós temos uma vida eterna para herdar e que esse mundo aqui já acabou. Entendeu? É assim, meu irmão, é assim que a coisa funciona. Entenderam? Mas vamos ler Apocalipse 10, deixa eu ver aqui o 21:10, eu comecei 21:35, 20:35. Eu, maquiagem, nunca gostei de maquiagem, nunca. Um negócio que nunca me chamou atenção. Minha mãe gostava. O pozinho de arroz da minha mãe e o blush dela não ficava sem. Mas eu nunca gostei. Mas gostava muito de joia. Nossa, eu era apaixonada por joia. Sempre fui. Desde menina. Era apaixonada. Era uma paixão na minha vida. E o Senhor tirou uma das maiores paixões da minha vida. Deus tirou de mim. E eu louvo a Deus por isso. Por incrível que pareça, eu louvo ao Senhor por isso. Louvo ao Pai. Porque foi uma obediência sem eu fazer força. O Senhor me pôs dentro da obediência sem eu hesitar. Foi uma coisa que saiu assim, ó. Sabe, quando aquele pastor olhou para mim e falou, a irmã ama Jesus. E eu confessei ali, eu amo o pastor mais do que tudo nesse mundo. O senhor não calcula. Ele falou, então, irmã, quem ama deixa. Cheguei em casa, meus irmãos, catei tudo que eu tinha. Enchi uma caixa, sabe aqueles mostruário? Eu enchi um mostruário daquele e dei na mão de uma vendedora de joia. Falei, olha, vende e a gente racha o que você vendeu. Entendeu? E foi assim que eu fiz. Mas vamos lá, vamos ler Apocalipse 10. Porque Jesus está voltando. Vamos aqui estudar o que nós vamos achar em Apocalipse 10. O anjo e o livro. Olha que interessante. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Olha, ele viu um anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem, quer dizer, uma nuvem estava cobrindo ele, estava no entorno dele. E havia um arco da aliança de sua cabeça, acima de sua cabeça. Então, olha só a descrição. Um anjo poderoso desceu do céu, estava envolto, em volta do anjo tinha, ó, o anjo está aqui, em volta dele tinha uma nuvem total aqui, cobrindo ele. E em cima dele tinha o arco da aliança, aquele arco colorido que tem no céu, que se chama aqui arco-íris, mas eu não gosto desse nome porque íris não tem nada a ver com o arco da aliança, entenderam? Mas tinha o arco da aliança que Deus deu para Noé, dizendo que a terra não ia ser mais destruída com água, tá? Então estava sobre o arco ali, sobre o anjo. Shalom, Caroline Porto. Shalom, Valentina. Aqui. E havia um arco da aliança acima da sua cabeça. Sua face era como o sol.
e as suas pernas eram como colunas de fogo. Que poder tinha esse anjo? Que poder tinha esse anjo? Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Então vamos lá, um livrinho aberto em sua mão, ó. Um livrinho aberto, ele estava com um livrinho aberto em sua mão, ó. Tá? Vamos imaginar. Então o anjo desceu do céu, poderoso, hein? Um anjo poderoso. Ele desce do céu, em volta dele tinha uma nuvem, sobre a sua cabeça tinha o arco celeste ou o arco da aliança, e na sua mão tinha um livrinho aberto. Certo? Vamos lá. Vamos imaginando aí. Vamos entrar na cena. O rosto dele, a face dele era como o sol. E as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado. Ele gritou. Olha aqui, ó. Ele gritou. A voz da Valentina... Aqui, ó. E ele gritou, como o rugido de um leão. Ele gritou como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Escuta isso, irmãos. Isso é sério. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. A cena foi tão intensa, tão forte. Imagina um anjo descer do céu. Forte, poderoso, um anjo poderoso. Aquela cena, aquele anjo descendo e colocando um pé na terra e um pé no mar. O que quer dizer isso? Ele tinha um livro aberto. Ele tinha um livro aberto na mão. Era um livrinho. E ele gritou, bradou. E o brado dele era como o rugido de um leão. O leão é o rei da floresta. Quando o leão ruge, todo mundo sai correndo. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. O que será que esses trovões falaram? Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, João está dizendo. Mas ouvi uma voz dos céus que disse: cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. E eu estava aqui, meus irmãos, e eu estava aqui meditando hoje. O que é que esses 7 trovões falaram? O que é que esses trovões disseram? E sabe por que João não pôde escrever? Porque é algo tão tremendo, que Satanás não pode saber. É algo tão tremendo que Satanás não pode saber. Nem o diabo sabe. Porque ele sabe tudo que está escrito aqui. Ele já estudou isso aqui de cabo a rabo. Ele sabe exatamente o que vai acontecer, ele sabe o tempo, ele sabe tudo. Porque ele conhece os sinais do céu, muito mais do que nós. Nós não conhecemos como eles conhecem. Nós deixamos de olhar para o céu. Nós deixamos de entender o que quer dizer os astros do céu. Eu estou falando isso dentro da palavra de Deus, hein? Não estou falando de astrologia, não. Estou falando dentro da palavra do Pai. Esses 7 trovões, eles vêm trazendo juízo. Mas é um juízo que os filhos de Satanás não podem entender, eles não sabem. Por isso João foi impedido de escrever.
porque a situação é muito forte. Por que vocês acham que eles estão correndo contra o tempo? Por que vocês acham que a agenda deles está correndo? A cada momento eles estão deixando o povo louco. Mesmo o povo que entende não conhece a Bíblia. Mas é um povo que busca a verdade. São os frios. Eles estão vendo que eles estão correndo com a agenda. Por que eles estão correndo com a agenda? Porque eles estão desesperados pelo juízo dos 7 trovões, que eles não sabem o que será. E eles precisam correr, porque eles precisam se abrigar no meio das rochas. Tá ouvindo, meu irmão? Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. Mas João entendeu. Sim, João sabia, mas ele não podia escrever. Porque, irmãos, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Enquanto João escrevia, ele estava tendo a visão. João estava blindado. Satanás não estava vendo o que estava acontecendo ali. Deus não permitiu. Irmã Ruth, será que pela palavra não está revelado o segredo? Não. Esse aqui, não. Ele não está escrito. Entendeu? Ele sabe pelos acontecimentos do céu, ele sabe. Ele sabe que o horário está próximo, muito, muito próximo. Ele não sabe o dia e a hora, mas o tempo ele sabe. O tempo ele sabe. Ele sabe o que está vindo aí. João, irmãos, presta atenção. Deus não ia dar tudo isso aqui para João se ele não estivesse blindado para que Satanás não chegasse e visse o que João estava vendo. Satanás só foi ver isso aqui, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Por esse capítulo aqui. Só depois que João terminou de fazer esse livro, foi que Satanás teve acesso às informações que aqui estão. Tá entendendo? Por essa passagem eu posso afirmar que João nesse momento estava completamente blindado. Porque esse castigo, esse juízo que estão na voz dos 7 trovões, Satanás não sabe o que é. Falo porque em Daniel, Mateus, tantos outros revelam o Apocalipse. Sim, sim. Mas nenhum fala dos 7 trovões. Pode ler. Nenhum vai falar dos 7 trovões. Aqui é a voz dos 7 trovões. O anjo poderoso, ele tinha um pé no mar, um pé na terra. Porque ele estava trazendo o quê? Juízo. E é um juízo que João não podia revelar. Não era para João escrever, ficou em silêncio. Ficou em segredo. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há. Olha isso aqui. Ele criou céu, criou terra e criou mar. Dizendo, não haverá mais demora. Não vai demorar. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, não era o Messias esse anjo? Não, esse anjo não é o Messias. Aqui diz que vi outro anjo forte, poderoso. Então não é o Messias, está vestido de branco, no seu cavalo, desatando os selos, irmãos. Nós estamos ainda, agora nós estamos na trombeta, né? Mas a trombeta ainda, ela só começa a tocar quando o 7º selo é desatado. Então não é o Messias. Aqui cada um tem a sua função. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus. Ó, tá dizendo aqui, ó, os 7 trovões são mistérios de Deus, da forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas.
E daí? A coisa vai ser feia. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. A voz mandou que ele pegasse o livro. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Presta atenção, o anjo já avisou. Vai ser amargo, vai chegar no estômago, vai doer, vai ferir o estômago, mas na boca ele é doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. Mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, olha isso, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus. Não é todo mundo para essa palavra. Não é todo mundo para o que está escrito nessa palavra. Estou falando na Bíblia inteira. Por que ele mandou que João profetizasse? Ainda é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Isso aqui, irmãos, é o ministério de João, pregando a todos. E o que João deixou? O livro registrado. E o que nós fazemos hoje? Pregamos a mensagem de João. Nós estamos profetizando essa mensagem, que ela é doce na boca e amarga no estômago. Você está entendendo? Essa mensagem é doce na boca. Você põe na boca, como é lindo falar que Jesus é amor. É maravilhoso, Deus é amor. Jesus morreu para me salvar. Meu Deus, alguém morreu por mim? Que maravilha! Que coisa linda! Mas quando você vai engolindo, você vai vendo que existem condições para que eu possa reinar com Ele. Existem condições na minha vida e eu tenho que me dispor a cada dia dessas condições. Não é todos que aguentam o amargo. A maioria não aguenta. A maioria não consegue suportar, deixar o mundo exatamente a digestão da palavra. A maioria não aceita deixar as coisas do mundo por amor a Cristo. Entenderam? A maioria não aceita, nós somos rejeitados. Nós somos colocados como ninguém. Nós somos tidos como, como é que chama? Cafona, vamos colocar assim, né? Essa palavrinha que é bem antiga. Mas nós somos tidos como fanáticos. Essa daí só pensa em religião. Essa aí só pensa, não faz mais nada na vida. Nossa, ela deixou tudo, não vai no barzinho, não se reúne com as amigas para tomar um chopinho, não se reúne com os amigos para dar uns tiros, não se reúne com os amigos para fazer um churrasco, tomar uma cerveja, não quer mais saber de pegar ninguém, não quer mais nada desse mundo, só vive enterrado dessa Bíblia. Isso é fácil? Você acha isso fácil? Para mim, é uma bênção. Eu me acostumei, mas no começo não. Quando eu era criança, que eu estava na escola, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. A minha mãe não deixava eu participar de festa nenhuma da escola. Nenhuma. E a primeira coisa que estava escrito na escola que eu estudava, na minha ficha, ela é protestante, não era evangélica. O evangélico foi para ficar bonitinho, né? Tirar o nome de protestante. Mas no período que eu era criança,
há 56, 57 anos atrás, nós éramos protestantes. E toda vez que você falava que alguém era protestante, todo mundo entortava o nariz. Entendeu? Todo mundo entortava o nariz quando você falava que era uma protestante. E eu ia para o colégio e eu não tinha as medalhinhas que as minhas amigas tinham. Eu não tinha os rosários que elas tinham. Eu levantava com elas para rezar a Ave Maria, mas eu ficava de boca fechada. Minha mãe só falava assim: levanta por respeito a eles. Não reze. Não faça isso, porque isso é pecado e você vai para o inferno se você fizer. Então eu não fazia, mas eu era tirada para fora. E eu passei a minha infância inteira chorando pelos cantos por causa disso. Mas eu sabia que eu estava fazendo certo. Mas como eu era tida como alguém totalmente fora do núcleo que elas viviam, eu não dançava quadrilha. Eu não ia para as festas, outros tipos de festa. A única festa que eu participava ainda, minha mãe deixava eu participar, era a festa do Dia das Mães. Que eles faziam uma homenagem às mães. Era a única vez que eu podia participar. Então eu cresci desse jeito, eu cresci sendo calejada nesse ponto. Fui embora para Ribeirão Preto. Lá minha situação piorou drasticamente. Fui estudar num colégio, quem é de Ribeirão Preto aí deve saber. Tinha um colégio chamado Alcides Correia. Ele ficava na 9 de julho, em frente do Clube Recreativa. Era o clube mais granfino de Ribeirão Preto. E eu naquele colégio me vi em papos de aranha, porque ali o mundo era pesado. E eu estava com 11 anos, ficando mocinha. E as minhas amigas ficavam me questionando por que eu não fumava, por que eu não entrava na roda delas. E ali era um terror e as professoras caíam em cima do mesmo jeito. E eu tinha que ficava de boca fechada. Eu falava, eu sou crente. Eu sou crente. Ah, você é protestante? É, eu sou protestante. Até um dia que uma professora de... Ali eu vi que eu tinha coragem. Aquele dia eu vi que eu tinha coragem. Uma professora de ciências perguntou na sala, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E eu respondi, a galinha. Eu fui a única que respondi. E ela falou, como que você sabe disso? Eu falei, porque Deus criou a galinha. E naquela hora, toda a sala começou a rir de mim. E eles riam de mim de uma forma tremenda. E a professora, não acredito que você é uma crente. Não acredito que você é protestante. Na minha sala ter uma crente não pode ser. Aí eu enfrentei ela. Eu estava com 12 anos de idade nesse dia, nessa época. No mesmo colégio, no Alcides Correia, a dona Clotilde, lembra o nome dela, a dona Clotilde, ela é pequenininha. Eu falei para ela, a Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia diz que Deus criou os animais. E para Deus ter criado os animais, não foi o ovo que nasceu primeiro, foi a galinha. Entendeu? E ali, meus irmãos, eu acabei ficando a pessoa mais visada de dentro daquele colégio. A minha vida não foi fácil, não. Mas foi bom, porque o Senhor me talhou ali, o Senhor me deu coragem ali. O Senhor me deu coragem para enfrentar esse tipo de gente, como eu enfrento até os dias de hoje. E eu louvo a Deus por isso. Então, esse livro, que é lindo na boca, é doce na boca, ele é amargo no estômago e não é todo mundo que suporta. Então, se você suporta o amargo deste livro no teu estômago, é porque você é um bem-aventurado. Você é uma bem-aventurada. Por isso você suporta o amargor deste livro no teu estômago. Entendeu? É, exatamente. Ela não cria em Deus, não cria. Entenderam?
Então, meus irmãos, eu digo para vocês, quando eu fui fazer história na faculdade, lá, quanto mais ateu você for, mais nota você tira. E eu discutia muito com os professores dentro da faculdade, mas muito, muito. E eu dava de presente para eles, sabe o quê? Uma Bíblia. Eu dava de presente para eles uma Bíblia. Parece que eu tenho um imã para chamar esse tipo de coisa para minha vida. Entendeu? Então, meus irmãos, presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Se você sentiu a doçura da palavra de Deus na boca e está aguentando o amargo no teu ventre, você é um bem-aventurado. Aguenta o amargo, aguenta. Porque você tem um céu para herdar. E esse amargo vai acabar. Tenho essa notícia para te dar. Porque lá tudo será diferente. Meus irmãos, como é que diz? Eu tenho uma irmã que pediu para eu contar um sonho que eu tive quando eu era criança, da minha caixinha de joia, né? Quando eu era criança, eu tinha em torno de 5 para 6 anos, eu tive um sonho que todo mundo aí já sabe, mas eu vou contar de novo. E eu tive um sonho com a volta de Jesus, e eu estava numa esquina da minha casa. É, da caixinha, né? Não é isso que você quer? Então. E eu estava na esquina da minha casa, pelo menos é esse que eu tenho, não me lembro de outro. Na esquina da minha casa, na esquina da cidade, numa avenida da cidade aqui, eu estava com uma amiga minha, e o céu ficava todo colorido, tons de roxo, do lilás ao roxo. Aliás, do rosa ao roxo. E os relâmpagos passavam de um lado para o outro, uma coisa incrível. E aí o que aconteceu? Eu via todo mundo correndo. E eu e essa minha amiguinha em pé na esquina daquela avenida. E ela falava para mim assim: Ruth, o que está acontecendo? Eu falei: Jesus está voltando. Você não está vendo que Jesus está voltando? E o povo corria de um lado para o outro em desespero, em desespero. E aí, meus irmãos, ela perguntou para mim assim: o que é essa caixinha na tua mão? E eu falei para ela: são as minhas joias que eu vou entregar para Jesus. As minhas joias, irmãos. Eu profetizo isso para a minha vida em nome de Jesus. Todo esse amargor que está no meu estômago, remoendo a palavra de Deus todo dia, porque não é fácil. Buscando todas as vezes que eu fui confrontada por Satanás na minha vida desde a minha infância, se transformaram em pequenas pedras preciosas. E hoje eu tenho várias pedras preciosas aqui, porque minha trajetória, eu coloco tudo aqui, compartilho com vocês tudo aquilo que Deus me ensinou, tudo aquilo que Deus me deu. E eu tenho orgulho, não orgulho de orgulho, como é que chama? Meu Deus, que horas que eu comecei, nossa, meu Deus, já passou do horário e não terminou aqui ainda. Todo o orgulho que eu sinto não é orgulho de orgulho. Eu tenho amor por tudo que eu passei. Porque isso tudo que eu passei serve como exemplo para vocês. Que não é impossível de se passar. Nós podemos passar por tudo e sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu, com meu testemunho, te convido a vir comigo para a vida eterna. A vir comigo, a atravessar todo o mal que está aí nesse mundo. Tudo aquilo que fazem para nós, eu estou te convidando. Vamos ser mais que vencedores juntos em Cristo Jesus. Jesus está voltando e Ele não vai demorar. É momento de preparação. É momento, glória a Deus, né, Caroline Porto? Glória a Deus. Os irmãos estão terminando aqui. Eu chamo vocês que eu vou chamar o Alex, tá bom? Já está terminando aí, eu oro. Em nome de Jesus. Vamos para outra live.